Está começando agora o momento mais esperado da sua semana, o Grupo Familiar. Como é bom hoje nós estarmos aqui para juntos aprendermos mais a respeito da palavra de Deus. E você aí deste lado faz parte do Grupo Familiar. Nesses últimos dias, eu tenho conhecido pessoas tão maravilhosas, pessoas que assistem o Grupo Familiar através da internet, das redes sociais e também através da nossa televisão. E eu quero te conhecer. Você que está assistindo o Grupo Familiar hoje, entre em contato. As maneiras de você participar vão estar sendo exibidas aqui na tela. E eu quero mesmo te conhecer. Não só eu quero te conhecer, mas os meus amigos que estão aqui no estúdio também querem te conhecer. Começando pela Liriane, tudo bom? Uhul! Olá a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a este grupo familiar. Eu sempre estou em todos os grupos familiares, atenção. Você assiste de carteirinha, de carteirinha. Se você em casa não está entendendo por que eu assisto a todos os grupos familiares, é porque eu tô do outro lado. Eu fico do outro lado, eu fico por trás das câmeras, mas hoje estou aqui. Muito obrigada pelo convite, um prazer. É sempre muito bom participar dos grupos familiares. Muito bem. E você, Maria? Oi, oi, meu Brasil! Eu tava com saudade, mas eu nem sempre participo de todos os grupos familiares. Mas assistir você assiste. Mas assistir eu assisto. Tem umas caras novas, isso é sempre bom. Muito bom. E temos aqui o Miguel. E aí, Miguel? Oi, Bispo. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Nós vamos começar louvando ao nosso Deus, porque nós erguemos as nossas vozes. Tudo que é em nós bendiz o nome de Deus, porque Deus habita no meio do nosso louvor. E é isso que nós vamos fazer agora, louvar a Deus. Vamos todos ficar de pé, ergue a tua voz e dança de alegria, não é não? Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia ao Deus que nos perdoa. Aleluia ao Deus que nos ama. Cantemos louvores ao seu nome. Ergue a tua mão, ergue as tuas mãos e louva o seu nome. Louva o seu nome e sua santidade. Ergue as suas mãos e louva o seu nome. Louva o seu nome e sua santidade. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Glória a Deus. Nós louvamos ao nosso Deus, porque Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. E só Ele merece toda a honra e toda a glória. E é isso que nós expressamos através do louvor, não só com letras, não só com hinos, mas com aquilo que vai no nosso coração. E é isso que nós vamos louvar agora a Deus, toda a glória. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que não foi com prata, não foi com ouro que o Senhor nos comprou. Foi com o seu sangue. E nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar. Muito obrigado pelo seu amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Podemos todos nos assentar. Sempre nós trazemos à memória tudo aquilo que Jesus fez por nós.
E o grupo familiar de hoje vai ser em torno disso. Mas antes, eu quero também falar um pouco a respeito da importância que o grupo familiar tem para nós, na nossa caminhada com Jesus. Muitas vezes falamos dessa palavra, caminhada da fé. E aproveitando aqui a Liriane, grupo familiar foi importante na tua caminhada? Foi muito importante na minha caminhada. Nasci já praticamente na igreja, só que todo jovem, talvez você que está deste lado é jovem. Todo mundo aqui é jovem, Todo mundo é jovem, é verdade. Você é verdade. sente, ó. É todo mundo jovem, todo mundo animado, né? Mas tem uma fase da vida em que os jovens podem começar a ser influenciados por outras coisas e, às vezes, realmente nós precisamos de algo que nos prenda. E o grupo familiar realmente foi isso. E também era uma ótima ferramenta porque eu conseguia evangelizar os meus amigos. Era assim também com você, Maria? Não, a minha realidade era diferente. Eu praticamente não nasci na igreja. Então, o grupo familiar foi mais para outro lado. Foi para afirmar, me aproximar mais de Deus e fazer com que também a minha família participasse da igreja, dos grupos familiares, participasse mais, conhecesse mais a Deus. Você que tem um monte de irmãos? Eu tenho muitos irmãos. Quantos irmãos você tem? 9 irmãos. 9 irmãos. Miguel, quantos irmãos você tem? 0. Só na fé mesmo, né? Só na fé, ok. Liliane, então continua. Ela tinha um grupo familiar para se firmar em Jesus, né? E você via o grupo familiar também como uma oportunidade de evangelizar. De evangelizar, porque como eu andava na escola, eu precisava de uma forma mais fácil para falar de Jesus, né? Porque se você está aí desse lado, tem 14, 15 anos, ou até mais novo, você pode sofrer assim um pouquinho. Como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas, né? Para os meus amigos da escola? Vão zoar comigo? Não vão. O grupo familiar é justamente por isso, porque tem uma linguagem muito clara, a gente consegue falar, se expressar, consegue entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a gente tinha um grupo familiar jovem, que ajudava muito, não só a mim, mesmo já estando na igreja, mas também a levar pessoas, né, convidar os meus amigos que não queriam saber da igreja, que falavam que isso era muito careta, que era muito chato, mas no fim eles gostavam. Sabe, então, eu me lembro daquele versículo que diz o seguinte: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque esse evangelho é o poder de Deus para minha salvação. E aí o Miguel tá lembrando de uma música que nós não podemos esquecer nessa semana, certo, Miguel? Que é o evangelizar. Vamos lá? Vai! Eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. Através do grupo familiar você também evangeliza. Eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. E quando nós evangelizamos, nós damos sementes de salvação. Falamos assim, olha, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é a solução para esse seu problema. Qual outra semente de salvação que a gente dá, hein, Maria? Jesus te ama. Vem receber a sua salvação. Também. E outra semente de salvação, Liriane? Alguém já morreu por você? Porque Deus deu seu único filho para morrer por nós. É verdade. Crês tu e a tua casa será salva. É o que a Bíblia fala. E Cristo em vós é a esperança da glória. Então, o grupo familiar também é para evangelizar e durante essa semana evangelize através do grupo familiar. Boa dica, Liriane. No grupo familiar a gente também aprende sobre relacionamentos, certo? E é o que a Liriane vai falar agora também. É verdade, é muito importante, porque nós temos sempre que nos relacionarmos com todo mundo, né? A gente não dá para viver numa bolha, só a gente, né? A gente tem que lidar com as pessoas. E a palavra dessa semana tem o tema como novo mandamento. E às vezes pode parecer muito religioso, novo mandamento, como assim, né? Então, quem tiver Bíblia, se você está deste lado e tem Bíblia, peço que você abra. Em João 13:34, no grupo familiar, nós aprendemos a palavra e lemos a Bíblia também, né? Então, diz assim, um novo mandamento vos dou. Quem deu esse novo mandamento para nós? Jesus. Este mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Por quê como Jesus? Porque ele morreu por nós, né? Existe amor maior do que esse? E que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto
todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então aqui Jesus, ele foi muito claro, né? Sem rodeios. Ele quer que nós amemos uns aos outros. Eu tenho certeza que você que está desse lado, você se ama. Por mais que às vezes a gente fica, ai, tinha que mudar isso, tinha que mudar principalmente as mulheres, né? Ai, queria tanto mudar isso, mudar aquilo. Ai, um preenchimentozinho aqui, um botoxinho ali. Mas a gente se ama, né? A gente quer o melhor para nós. Nós temos que ser assim com a pessoa do nosso lado. E o que significa amar o próximo? Sabe quando você vai lá na padoca, comer aquele pãozinho com manteiga, aquele cafezinho com leite, daquele jeito? Passa lá na padoca, vê o tio João da padoca. Amar ele é você falar de Jesus para ele. Porque talvez ele não sabe que teve alguém que morreu por ele. Alguém que perdoou os pecados dele. Talvez ele está infeliz, ele está com a família destruída, já não sabe mais o que fazer. E você pode ser a única pessoa que vai mostrar para ele. Quando você diz a alguém que Jesus ama aquela pessoa, você está fazendo o mandamento, o novo mandamento. Porque se fosse com você, imagine lá, você precisando de ajuda e você, alguém, o seu melhor amigo, tem como te ajudar e ele não te ajuda, você ia ficar chateado. Porque você ia ficar, poxa, meu melhor amigo não me ajudou, mesmo ele podendo me ajudar, não me ajudou, que não é meu amigo, não me ama, não me ama. Se eu amo o meu próximo, eu vou falar de Jesus para ele. Porque essa é uma forma, né, voltando aqui, de evangelizar, mas também de amar o nosso próximo como Deus nos amou. Amar o próximo também é perdoar, né? Não é fofocar. Eu vou amar a vizinha. Se você ama a vizinha, para de fofocar da vizinha. Por mais que você tá vendo ela fazendo as coisas, para de fofocar da vizinha. Ah, Liliane, mas é tão gostoso falar mal dos outros, menina. É que você não sabe como é bom falar da vida da Maria. Comer coxinha também é muito bom, mas engorda. Mas você não está entendendo. É falar mal dos defeitos do Miguel é melhor, porque as pessoas passam a olhar para os defeitos dele e não para os meus. Ah, pois é, querida, mas no dia que menina. alguém quiser falar dos teus defeitos, você não vai gostar. É, porque aí vai vir com boa medida, recalcada e sacudida e transbordando. Exatamente. Ah, tô entendendo. Então, amar o próximo, antes disso, é você pensar, eu gostaria que fizessem isso comigo. Será? Eu me amo. Eu ia gostar que alguém falasse de mim? Eu ia gostar que alguém me fizesse mal? Eu ia gostar que alguém não me ajudasse? Não. Por quê? Porque eu quero o melhor para mim. Então, por que eu não faço isso pro próximo? Se alguém precisa de ajuda, se eu estou vendo que alguém fez alguma coisa errada, eu encubro a transgressão, eu não vou sair para aí espalhando o que essa pessoa fez. Eu não ando com risadinha, com fofoquinha, né? Tirando sarro dos erros. Então, realmente, este é o novo mandamento. Amar o próximo como nós mesmos, né? E outro detalhe muito importante. Se nós queremos que as pessoas saibam que nós somos de Jesus, muitas vezes não é com as nossas palavras, mas com a nossa atitude. Quando nós temos atitudes assim, as pessoas vão falar, ixi, aquela ali tem uma coisa diferente. O que está acontecendo? Ela não era assim. E aí você já tem a sua deixa para falar de Jesus. Falar, não, é porque eu estou aprendendo umas coisas novas. Quer aprender comigo? Bora lá no grupo familiar, que você vai aprender. Você já puxa, além de demonstrar que você é discípulo de Jesus, que você ama o próximo, você ainda tem uma oportunidade de evangelizar. Olha só que bom. Muito bom, né? É impossível, Liliana, eu estou te ouvindo. É impossível uma pessoa que carrega e transporta a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de esperança, de boas notícias, não transportar o cheiro de Jesus, o bom perfume. E até o salmista orava que resplandeça sobre mim o teu rosto, Senhor. E quando nós andamos assim, como você diz, qualquer um começa a ver a diferença e a beleza. Uhum. É verdade. É verdade, porque quanto mais, muitas vezes as pessoas falam, ai, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero conhecer Jesus, o que eu faço? É fazer o básico. Né? Se a gente começar a ler lá em Mateus, lá fala das obras que Jesus fez, Jesus curou, Jesus fez tanta coisa, mas qual que é a essência de Jesus? Então, se eu quero ser parecida com Jesus, se você que está desse lado quer ser parecido com Jesus, faça o básico, começando por amar o seu próximo. Gostei. E é nesse básico, Liliane, que a gente vai se esforçar nesse novo ano. E nessa semana, é nesse básico, nesses rudimentos da doutrina de Cristo, que nós vamos nos apegar. Eu gostaria que você fizesse uma oração conosco.
Amém. Então, vocês estão deste lado, podem fechar os seus olhos, se você quiser. Ó Deus, muito obrigada pela tua palavra. Eu te peço, Senhor, que dê sabedoria a cada um de nós, para que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós possamos ver as pessoas como o Senhor vê, que nós possamos amá-las como o Senhor ama, e assim vamos continuar a evangelizar, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito bom. Liriane, além de nós aprendermos no grupo familiar essa base do evangelho na área dos relacionamentos, nós também aprendemos a base na área financeira. E é isso que a verdade. Maria vai nos dizer hoje, certo, Maria? Você vai falar sobre o quê? Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre o sobrenatural financeiro de Deus. Porque nós sabemos que há um processo natural para tudo. Para tudo na nossa vida há um processo natural. Eu vou nascer de uma pessoa, eu vou crescer, vou virar um jovem, depois eu me torno um adulto, e assim sucessivamente. É um processo natural. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é algo que vai além de algo científico, é algo além da ciência, algo que não se explica, algo que vai além daquilo que é natural. Então, a palavra de Deus diz, lá em 1 Reis, conta a história sobre aquela viúva que estava passando por um problema. Ela tinha uma vida normal, vivia sobre o processo natural das coisas, até que o problema bateu à porta. Fui lá fazer uma visitinha para ela, foi dar um oi, e ela ficou desesperada. E ela foi procurar um homem de Deus. Porque, a princípio, quando o problema bate à porta, eu não posso ir lá procurar meu vizinho. Vizinho, pelo amor de Deus, me ajuda. O vizinho até pode ajudar, mas o vizinho não conhece aquilo que nós conhecemos. O vizinho não tem o poder que Deus tem. Então, ela foi lá bater na porta do profeta, pedir ajuda àquele profeta. E ela reconheceu, então, aquele homem de Deus como uma pessoa que podia ajudar ela de fato. E depois, ela confiou num sobrenatural, porque ela confiou no processo, nos métodos de Deus. E porque ela confiou nos métodos de Deus, ela venceu na área financeira. Então, quando nós passamos por problemas financeiros, nós temos que confiar nesse Deus, nesses métodos que nunca falham. O método natural é eu honrar a Deus com o melhor que eu tenho. Seja os meus dízimos, as minhas ofertas, seja com uma roupa, com um sapato, no modo de falar, de vestir, o modo natural. Agora, quando eu passo por um problema financeiro, que eu não, a princípio, não posso esperar por esse processo natural das coisas e eu preciso de um sobrenatural de Deus, eu tenho que tomar uma atitude. Ou seja, eu tenho que confiar nos métodos de Deus, eu tenho que buscar a Deus e semear. Dar para Deus os meus vasos e acreditar que eu semeando, eu dando a Deus aquilo que eu tenho, Ele vem e Ele me abençoa e enche os vasos que eu der para Ele. Amém. Ô, Maria, nesse novo ano, nessa semana, eu quero ter o sobrenatural de Deus na minha vida. E vocês? Eu também, certeza. com certeza. Todos nós queremos. Precisamos, né? Precisamos Com certeza. da intervenção de Deus, porque não é na nossa força, é na força do poder de Deus. Amém. É verdade. Né? Então, o Miguel vai aqui tocar uma música e nós vamos ter a oportunidade de sermos também abençoadores. Durante essa canção vão estar sendo exibidas maneiras de você participar, ser um abençoador na obra de Deus. Se esse for o teu desejo, certamente é o seu desejo. Amém? Reino de Deus É como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. e vamos vencer mesmo. Amém. Amém. Bom, vamos para o nosso estudo bíblico de hoje. Todas as semanas nós temos um estudo bíblico no nosso grupo familiar, 52 lições, uma para cada semana do ano. E hoje nós vamos dar início a um estudo bíblico chamado O Preço da Salvação. Essa vai ser a parte 1. Nós vamos ter 3 lições ao longo dessas 3 semanas, começando hoje, falando a respeito do preço da salvação. Em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês como tudo começou. Porque Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu domínio ao homem. Deus também deu livre arbítrio
E Adão e Eva, né, que foram os primeiros, desobedeceram a Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, comendo do fruto da árvore, né, que era proibida, mas eles comeram, desobedeceram, a maldição entrou na terra. E a partir de então, toda a humanidade ficou debaixo de uma maldição, separados de Deus. Por isso que a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Mas Deus arquitetou um plano de redenção, um plano de salvação. E enviou Jesus, como a Liriane disse logo no início, Jesus que é a ponte que liga o homem pecador a um Deus perfeito. E é por isso que lá em João 3,16, eu vou pedir para Maria ler, pode ler, por favor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Liriane, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus, justificado. Quando nós ouvimos justificado, quer dizer inocentado. Então, todos nós éramos escravos, ficamos debaixo dessa maldição. Sabe que antigamente, não sei se vocês se lembram, as pessoas até costumavam ter um casal de passarinho dentro de casa, dentro de uma gaiola, né? Canarinho, periquito. Vocês lembram disso? Lembro, Lembra, minha avó. né? Tinha. E é engraçado porque quando a gente não, eu nunca tive, mas as pessoas, né, tinham um casalzinho de passarinho. O passarinho estava geralmente aonde? Liriane, deixa eu aproveitar que você então cresceu com isso, né? Ficava onde? Dentro da gaiola? Dentro da gaiola. Dentro da gaiola. E aí depois era um casalzinho, o passarinho tinha filhotinhos, canarinhos, periquitozinhos. Não sei se é assim que fala. E aí tinha um ninho que ficava onde, o ninho? Ficava no cantinho, mas dentro da gaiola, ninguém saía. Ok. Aí depois o passarinho nascia, ficava debaixo da asa da mãe. Dentro ou fora da gaiola? Dentro da gaiola. Dentro da gaiola. Estava tudo muito confortável. O ninho dentro da gaiola. Os pássaros dentro da gaiola. dentro da gaiola. E todos aqueles passarinhos estavam sujeitos ao dono da gaiola. Por quê? Só ia até alpiste se o dono da gaiola desse comida. Aquela gaiola só iria estar limpa se o dono da gaiola limpasse. Os passarinhos só iam ter vitamina D, do sol é o D, né? Se os donos da gaiola colocassem os passarinhos no sol. Ou seja, estavam dentro da gaiola. Isso aconteceu conosco. Estávamos todos debaixo de maldição, dentro da gaiola. E Cristo nos tirou dessa maldição. Jesus veio para nos resgatar. A mesma coisa, você está me vendo, eu sou oriental. Eu posso reclamar com a minha mãe, posso pedir para minha mãe, falar para ela, olha, eu não queria ser oriental, mas não adianta, eu nasci assim. Por quê? Os meus pais são orientais, os meus avós são orientais, eu vim de uma descendência oriental, nipônica. E o mesmo aconteceu conosco. Nós viemos de uma descendência adâmica, pecaminosa, e nós herdamos a escravidão lá de trás. Nascemos escravos. E nós precisamos falar um pouco disso, da escravatura. Porque, gente, escravo é refém. A escravatura, ela viola todos os direitos básicos. Escravo não tem vontade. Escravo está debaixo do dono, da exploração. E nós temos que entender qual era a nossa situação, para nós entendermos a dívida de gratidão, a dívida de amor que nós temos com Jesus. Por quê? Nós todos já nascemos sentenciados. Todos nós já nascemos penalizados, condenados pelos crimes que nós cometemos, que os nossos pais cometeram, pelos delitos. Nós já nascemos debaixo de uma inadimplência, ou seja, com o nome sujo. Daí,
Jesus, quando veio, ele veio tratar de uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. Jesus, espiritualmente falando, né? Ele veio fazer uma coisa que, biblicamente falando, foi o pagamento de uma dívida. Foi uma transação comercial. Jesus, ele veio resgatar uma propriedade. Foi isso que Jesus veio fazer. Quando nós falamos da vinda de Jesus, ele veio nos resgatar. Por isso que lá em Colossenses 2,14, fala assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E é por isso que hoje a gente cantou aquela música, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, com seu sangue salvou-me, né? Seu poder transformou-me. Essa música, esse trecho, com o seu sangue comprou-me, faz menção de um trecho de Apocalipse, que fala assim, que Jesus morreu por nós, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, homem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus veio fazer isso, essa transação, ele nos comprou. Sabe que Jesus veio nos redimir? E quando nós falamos disso, de rendição, redenção, para um escravo, significa muitas coisas, e nós temos que entender isso para entender o preço, porque hoje nós estamos falando do preço da salvação. Então nós temos que entender essa parte, porque é muito importante. O que significa para um escravo a redenção? Significa que, em primeiro lugar, o dono vai para o mercado escravo e paga o preço por aquela mercadoria, por aquela propriedade. É isso mesmo, escravo nem gente é. Escravo é considerado mercadoria. Então vai uma pessoa que vai redimir e vai lá no mercado escravo e vai pagar por aquela mercadoria. Aí depois, essa pessoa tira a mercadoria da exposição, tira o escravo daquele mercado, e depois esse dono dá liberdade. Isso é redenção, e é isso mesmo que Jesus Cristo fez conosco. Posso ouvir um amém? Amém. Está dando para entender? Uhum. Então, 2 Coríntios 5:21, Liriane, pode ler para a gente? Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha lá de novo. Justiça de Deus. Justificados, inocentados. Efésios 2:13. Tem aí, Maria? Sim, claro. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Gente, vocês que estavam longe, agora estão pertinho. Graças ao sangue de Cristo, Maria. O que quer dizer isso? Que não foi com prata, não foi com ouro que nós fomos comprados. Foi com o sangue de Jesus. Jesus nos tirou desse mercado escravo. Não foi com dinheiro, não foi com ouro, não foi com prata, foi com o seu sangue. Por isso que quando nós olhamos para esse Jesus do Calvário, nós reconhecemos o alto preço que Jesus pagou por nós, escravos. Mas também quando nós olhamos para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para a nossa lista de pecados, a gente vê o quão barato a gente se vende. Então, quando nós entendemos a redenção, o que é redenção? Se redenção é um ato de compra, então qual é a conclusão que nós chegamos? A conclusão que nós chegamos é que Deus passa então a ser o meu dono. E em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Propriedade exclusiva.
Nós somos servos de Deus. Quantos de vocês já ouviram isso na igreja? Sou servo de Deus, né? Eu já É ouvi verdade, muito. sempre. E quem já falou isso? Somos servos de também. Deus. Também, já. Também, né? Agora, isso não é só uma coisa que se fala, um clichê. Porque ser servo, Liriane, é ser escravo. É não ter vontade. É ser escravo. Uhum. Sou serva. Então, quando nós acertamos isso, presta atenção. Quando nós acertamos isso, nós entendemos, por exemplo, na área financeira que a Maria estava falando, né? Não é 10% que é de Deus. 100% é de Deus. Tudo é de Deus. Quando nós entendemos a posição e acertamos a posição de Deus no nosso coração, nós entendemos o seguinte: Deus, ele não está acima das prioridades na lista. Ele não está só lá em cima da minha listinha. Quando eu acerto isso no meu coração, eu entendo que Deus é o papel. Ele é tudo. Ele é o dono, ele é o Senhor. Estão me entendendo? Sim. Então, até na nossa igreja, a gente conhece muito uma palavra grega que é kuriakos, né? Que significa o quê? Pertencentes a Deus. Pertencentes a Deus. E vem da palavra kurios, em grego, que significa o quê, Liriane? A quem pertence? Ou seja, é de quem? É isso que significa. Kurios, kuriakos, pertencentes a Deus. Porque nós pertencemos a alguém, a Deus. Inclusive, quando nós aceitamos a Jesus, a gente ouve muito na igreja, né? Eu era escravo de Satanás. E agora você continua escravo. Só que você mudou de dono. Você não é mais escravo de Satanás. A diferença é que essa pessoa que te comprou, não te comprou para ser escravo. Essa pessoa que te comprou para fazer parte da família e te adotou como filho. Porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, o qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido. Foi para isso que Deus nos adotou. Foi para isso que Deus nos comprou, para fazermos parte da família de Deus. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Então, você compra a sua entrada para o céu? Você compra a sua entrada para o céu? Não. Na verdade, você que foi comprado. E o ato da compra, o selo da compra, é a renúncia. Aquilo que nós estamos dispostos a abrir mão. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Há umas semanas atrás, teve o Natal. E Natal, para criança, é sinônimo de ganhar presente, né? Para vocês também? Ou só dar presente para Jesus? Como é que é? Não gosto de ganhar presente, A gente né, Lívia? troca, né? Eu gosto muito de dar presente. Eu adoro ver a reação das pessoas. Eu amo receber presente. Também, receber também é bom, mas eu acho que eu prefiro dar os presentes. Você vê como Deus causa encontro, Maria? Tá vendo? Ela gosta ama de dar dar presente. e a Você gosta de gosta de receber. receber. Eu gosto de receber. Encontro Deus causa perfeito. encontro, né? Menina do céu. Acabando o grupo familiar. Olha, bora fazer um conversar amigo comigo. secreto. Vem conversar comigo no final. E aí, eu entrei numa loja de brinquedo com a minha filha, para ela escolher um brinquedo, certo? E ela ia escolher um presente para a prima também, para os primos. E lá estávamos vendo brinquedos. E ela se entreteve num balde de blocos pequenininhos, de montar, que estava tudo desmontado. E ela ficou mó tempão naquele balde, cheio de pecinhas desmontadas, né? De repente, ela olhou para a prateleira e viu o brinquedo que ela sempre sonhou. Na verdade, era a ambição dela. Você sabe que não é mal ter ambições. A gente está aqui começando um novo ano e, com certeza, nós temos muitas ambições. A grande questão aqui é, a nossa ambição está onde? Porque a nossa ambição deve estar em tesouros eternos. Mas não era o caso da minha filha, não. A ambição dela era aquele brinquedo que ela olhou na prateleira. Era um brinquedo que ela sonhou o ano inteiro. Ela olhou para aquela prateleira e viu o brinquedo dos sonhos. Uau! Querem saber o que era? Era um binóculo. Ela viu o binóculo dela.
Ela falou, eu preciso disso. Preciso, é uma coisa indispensável ter um binóculo. Com né? certeza. Com certeza ter um binóculo. De plástico ainda, então imagina. E aí eu falei para ela, olha, vai lá pegar. Daí ela ia, voltava, eu não estava prestando muita atenção, e ela não voltava com aquele binóculo. Aí eu falei, vai lá pegar. E ela falou, eu não posso. E quando ela mostrou as mãos, as duas mãos dela estavam cheias de bloquinhos desmontados, que ela não estava disposta a abrir mão para pegar algo maior. O reino de Deus é comparado a um negociante que buscava pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, trocou todas as pérolas e a comprou. Então, renúncia é a resposta que nós precisamos no dia de hoje. Salvação é grátis, mas tem um preço. Grátis porque Jesus já fez a parte dele naquela cruz, quando nos redimiu. Mas tem um preço. E que preço é esse? É a renúncia. Nós, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas, geralmente, nós recebemos só Jesus como Salvador. E queremos continuar governando a nossa vida, esquecendo que Ele é Senhor, Ele é o dono. Dono é aquele que faz aquilo que Ele quer. É a mesma coisa, faz de conta que eu estou aqui com a Liriane, né? E a Liriane vai me vender uma casa, tá bom? Sim, senhora. Liriane, você vendeu a tua casa para mim. Aí eu comprei que até então era a tua casa, agora é minha. E eu vou quebrar a parede. A parede que era rosa, vou pintar de branco. Eu vou pôr porta. Eu vou pôr uma piscina. Eu vou tirar fogão porque eu não quero cozinhar. Entendeu? Uhum. Agora, Maria, imagina, Miguel, se a Liriane fala assim, quem você pensa que é, Estela? Para derrubar a parede, para tirar essa porta. Quem você pensa que é para tirar o fogão de 12 bocas dessa casa? Você não sabe o trabalho que deu. Você que gosta de cozinhar, né? Liriane gosta de fazer bolo. Né, o talento da Liriane, fazer bolo. Mais ou menos, né? Hoje em dia a gente tem outros hobbies. Comer o bolo? Comer o bolo, por exemplo. E Liriane fala, que Estela, quem você pensa que é para tirar a porta? E eu vou falar para a Liriane, ô Liriane, você pensa que manda nessa casa? Eu comprei essa casa. E vocês estão rindo, né? Mas às vezes é isso que a gente faz com Jesus. É isso que a gente faz com Deus. Então, afinal, quem é o Senhor? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, você sabe que Jesus quer lixar a parede, quer derrubar uma parede, a parede que era amarela, ele quer fazer de uma outra cor. Deus quer tirar a piscina, porque às vezes a piscina está dando uma infiltração em outro lado. E quando nós permitimos Jesus fazer algumas reformas aqui dentro, fazer algumas mudanças de pensamento, sentimento e atitude, o nome disso, sabe o que é? Santificação. É um processo. É quando a gente permite Jesus parafusar aquilo que está desparafusado. É quando a gente começa a se afastar das coisas que ofendem Deus. Se eu sei que vai ofender Deus, então eu vou me afastar. Eu começo a me aproximar daquilo que agrada a Deus. Isso se chama santificação. E é um processo da salvação. É a mesma coisa se eu estava no vício da bebida, por exemplo. Para chegar no ponto de ônibus tem um bar, então eu vou precisar atravessar a rua. Eu tenho certas amizades, o ambiente faz o ladrão. Então, eu vou ter que pensar muito bem e selecionar muito bem as pessoas que eu ando, porque eu vou me apropriar dos hábitos e dos comportamentos das pessoas que eu ando. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas companhias. Tá dando para entender aqui, gente? Sim. Isso se chama santificação. Vamos ler aqui, por favor, Maria, Filipenses 2:12. E diz assim: assim, pois, amados meus,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei, ou seja, não está completa não, gente. Temos que desenvolver. Liriane, Romanos 6, 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós tem tanta informação aqui em Romanos 6, 22. Olha, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram o quê, Liriane? Se tornaram escravos de Deus. Escravos de Deus. O fruto que colhem leva ao quê? A santidade, E qual é o alvo? Qual é o fim? Qual é o objetivo? a vida eterna. A vida eterna. O preço da nossa salvação. Está dando para entender? Então, até em 1 Coríntios 6,19, está escrito assim: e será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou seja, eu tenho um novo dono, eu fui comprado. No versículo 20, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês não é só no âmbito do louvor, da dança, né? Do romper a barreira da carne para louvar a Deus. Não é só nesse sentido. Mas aqui significa o quê? Que tudo que há em mim bendiga o nome de Jesus. Tudo que há em mim é para glorificar Deus, tudo é dele. O meu corpo não é mais meu, a minha vontade já não é mais minha, o meu tempo já não é mais meu. Nem meus filhos são meus. Os filhos estão emprestados. Isso é ser mordomo. Nada é meu. Tudo está comigo, mas nada é meu. Quando a gente fala de mordomia, sermos mordomos das coisas de Deus, significa exatamente isso. Tudo está comigo, mas nada é meu. Eu sou apenas um mordomo das coisas de Deus. E ao longo dessas semanas, na semana que vem e na outra, né, eu vou continuar falando dessa matéria. Porque, já que a nossa salvação é desenvolvida, eu tenho que saber como eu devo, então, ser um mordomo. O que eu preciso fazer nessa mordomia? Né? O que envolve, então, eu desenvolver a minha salvação? Esse é meu fim. Essa ambição que eu tenho para esse ano. Eu estava conversando antes do programa com a Liriane, e a Liriane estava aqui me focando para o alvo. O alvo qual é, Liriane? Emagrecer tantos quilos. É medir, é entrar num 34. É assim, o meu alvo não é esse, porque um 34 é muito pequeno. Não tem problema. Mas eu estou exagerando. Só um pouquinho de exagero não faz mal para ninguém, né, Liriane? E malhar daqui, malhar dali, né, Miguel? Isso é importante. Se alimentar bem, certo, Maria? E estava lá a nossa conversa fitness aqui. É impressionante. Gente, um dia, eu gostaria até de gravar os bastidores do grupo familiar, né? É muito engraçado. Porque só se fala disso. Ou de comida, ou do outro, 880. Ou fala de comida, ou fala de emagrecer. Na academia, né? É. Dos exercícios, dos horários. Quantas gramas de arroz você come? E de frango? Gente... E isso é ser ouvinte, mas não praticante. É assim, a gente tenta praticar. Até porque a porta é estreita, né, Liriane? Exatamente. O caminho é apertado. Então, a gente não pode se preocupar só apenas com o físico. Porque o caminho é apertado mesmo, gente. E se a gente chegar lá na porta, a gente não passa na porta? Ai, ai, ai. E se a gente vai lá andar no caminho, a gente não consegue correr no caminho? Então, nas próximas semanas, você não pode perder o grupo familiar, porque você vai entender muito bem quais são as ambições que você deve ter para esse ano. E a maior delas, sabe qual é? A vida eterna, o céu. Porque o céu realmente existe. O céu e o inferno realmente existem. E nós vamos entrar lá. Pela porta, pelo caminho estreito, esse é o nosso destino.
Posso ouvir um amém? Amém. E você que está aí desse lado, eu quero fazer uma oração com você. Hoje falamos do preço da nossa salvação e falamos também de ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se você não tem certeza da sua salvação, ou se você andou afastado dos caminhos de Deus, essa é a sua oportunidade de você se reconciliar com Deus. Eu quero fazer uma oração, vocês aqui no estúdio também me acompanhem, por favor. Diga assim comigo, ó Deus. Ó Deus, Eu acredito eu acredito que Jesus que Jesus existe. Acredito Acredito que Jesus que morreu Jesus morreu na cruz para me salvar. me salvar. Eu admito, Eu admito, eu falhei, eu falhei, me perdoa. me perdoa. E agora, Jesus, E agora, Jesus, eu te recebo, eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor e Salvador. e Salvador. Receba agora Recebo agora minha a salvação. minha salvação. Agora, Jesus, Agora, Jesus, me ajuda, me ajuda, ensina, me os ensina teus caminhos, os teus caminhos. guia a minha vida, Guia a minha vida. Amém. Amém. E amém. E amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco. Nós, nessa semana, queremos orar com você, nós queremos orar por você, para que você continue firme no caminho de Deus. Amém? E agora, eu vou pedir para a Liriane fazer uma intercessão. Nós vamos interceder agora, rapidamente. O que é intercessão, hein, Liriane? Intercessão é nós orarmos, nós entrarmos no mundo do Espírito, como a bispa disse, o céu e o inferno é real e o mundo do Espírito também. Então nós precisamos muitas vezes interceder, precisamos entrar, Colocar na intervir, brecha, né? nos colocar ali no caminho. Então a intercessão nós trazemos assuntos que nós levamos diante de Deus e assim podemos pedir a ajuda de Deus e obter respostas também. Então vamos ficar de pé, vamos interceder pelos nossos grupos familiares? Vamos sim. Então, pode fechar os seus olhos, vamos todos aqui no estúdio concordar também. Ó Deus, nós trazemos diante de Ti todos os nossos grupos familiares, por todo esse Brasil maravilhoso. Nós Te louvamos, Senhor, porque os nossos grupos familiares são pontos de luz e esses grupos familiares dão a origem a mais grupos familiares, a igrejas, espalham o Evangelho por todo o Brasil. Obrigada, Senhor, porque as pessoas têm um toque do Seu amor quando elas vão aos nossos grupos familiares. Nos dê sabedoria, no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Glória a Deus. Nós estamos chegando no final do nosso programa Grupo Familiar. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesse programa. Não importa de onde você está assistindo o Grupo Familiar, entre em contato conosco, porque nós queremos te conhecer. E eu quero me despedir aqui dos meus amigos. Liriane, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso meio. Tá chegando ao fim, foi um prazer, muito obrigada. É muito bom estar aqui com vocês, estamos sempre de olho no que vocês falam para nós nas nossas redes sociais, em tudo, é um prazer. Obrigada. Maria! Eu tô muito feliz de estar aqui, precisando só chamar. É isso aí. Chama eu que eu volto. Chamaremos. Miguel, Já tô. muito obrigado. E com Jesus nós sempre temos o quê? Vitória! Vitória! Temos vitória, no nome de Jesus, aleluia. Temos vitória,